Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Rodrigo, você está no canal do Geek Louco. E se você não é inscrito, considere se inscrever nesse momento. Já aproveita também para não esquecer, deixa o like nesse vídeo porque dá trabalho para fazer, meu filho. E se você já é inscrito, por favor, considere-se ser um membro do canal. Assim você ajuda o canal a continuar trazendo as novidades aqui para vocês. E hoje, depois de um certo tempo porque review não é pastel, eu trago para vocês a análise, o review do Huawei Nova 5T. Esse smartphone que é uma nova linha que a Huawei trouxe aqui para o Brasil. Então, eles já tinham trazido o P30, o P30 Lite, o Y9, fora os acessórios, os smartwatches, os fones de ouvido e tal. E a linha nova acabou de chegar no Brasil faz um mês e pouquinho e eu recebi aqui no canal para poder fazer os testes. Eu não sei se eu coloco esse cara aqui num intermediário premium ou se eu coloco ele na categoria de flagship de entrada, porque ele traz um hardware muito bom. Só que é um dispositivo que, na teoria, está classificado como intermediário. E review, mais do que tudo, não é só informações técnicas e especificações que você pode pegar no site do fabricante. É sim uma opinião de usuário que testou por mais de um mês esse dispositivo. Se você quiser mais informações sobre fotos e vídeos desse cara, eu vou deixar linkado aqui em cima um card para você assistir o teste de câmera exclusivo que tem dele, que está bem completo e muita gente toma decisão quanto a câmeras. Então assiste o teste de câmera também depois de ver o reviewzão aqui, beleza? Bora pro vídeo. Bom pessoal, vamos começar com uma breve historinha do Huawei, da linha nova, né, do Huawei Nova 5T. Ele foi lançado lá fora quase no finalzinho do ano, né, quase chegando no final do ano de 2019 e foi apresentado aqui no Brasil pela Huawei mais ou menos aqui no mês de abril, para ser mais específico, que foi a Huawei trazendo uma nova linha aqui para o Brasil de smartphones, como eu acabei de falar para vocês. O design desse cara é muito legal. A experiência de pegar esse dispositivo sem capinha, igual vocês estão vendo agora, sem o case, é sensacional, mas vamos ser sinceros. Quem é que consegue comprar um dispositivo desses, bonitos, muito bem construídos e utilizar sem capinha, correndo um risco de cair no chão? Cara, utilizar dessa forma que está aqui é certamente o jeito mais gostoso de utilizar. A sensação, a pegada é muito diferente de que quando você está utilizando eles, não só esse, qualquer dispositivo com case. Você tem aqui uma tela de 6.26 polegadas Full HD Plus no Huawei Nova 5T, 2340 por 1080 pixels, tá? São 412 ppi de densidade, então digamos que essa tela aqui é standard no mercado. É uma tela IPS, né? Uma tela LCD com uma boa reprodução de cores, né? Você tem um nível de detalhe aí que eu digo que é standard. Você não precisa mais que isso para poder consumir mídia, seja para jogar ou para exibir suas fotos, para ver o conteúdo do seu smartphone. Eu acho que Full HD Plus com essa densidade de pixels está de bom tamanho. E a tela LCD aqui é bem equilibrada. Notei até que ela tem uma leve tendência a puxar para umas cores um pouquinho mais frias. Então, geralmente eu dou uma calibradinha, ele traz essa possibilidade de você dar uma calibrada para ajustar do nível que você mais prefere. Então eu deixo ele puxadinho um pouquinho mais para o quente, porque de cara eu percebi que ele puxa um pouquinho mais para o fio, a tendência é de puxar mais para o fio. Você tem vidro, obviamente, na frente, que é uma tela de vidro, e a traseira também do dispositivo é toda em vidro. A parte de trás ele vai abrigar aqui 4 câmeras mais o flash. Dessas quatro câmeras, 3 delas são para fazer fotografia, a gente já vai falar de foto já, e uma tá aí para fazer aquela profundidade de campo, ajudar no modo retrato, naquele desfoque que você consegue nas fotos. Na teoria, você já consegue fazer esse desfoque muito bem sem ter esse sensor aqui de profundidade, mas tá aqui certamente para dar um help, para ajudar um pouquinho mais. E tem o flashzinho, não tem leitor de biometria na parte traseira, porque ele fica na lateral. Então o leitor biométrico é aqui na lateral. Dá para você cadastrar vários dedos, então geralmente eu deixo o dedão da mão direita, mas você pode colocar também a mão esquerda e cadastrar o indicador, por exemplo, como desbloqueio. O desbloqueio é sensacional.
Eu nunca testei um leitor de impressão digital na lateral que desbloqueasse tão bem e tão rápido um dispositivo. Então, ele desbloqueia muito rápido, quase não falha nunca. E se você ainda preferir, você pode habilitar o desbloqueio facial, que também funciona muito bem. Inclusive, você pode habilitar para ele funcionar bem no escuro, então você vai conseguir ter teu rosto reconhecido. Não tive problema nenhum aqui de utilizar ele nem com boné e nem com óculos daqueles transparentes. Já com óculos escuro, às vezes ele não vai funcionar se você tiver com os dois, com o kit, boné e óculos escuros. Se você cadastrou sem isso, pode ser que ele tenha uma dificuldade, mas isso é plenamente normal. O corpo do Huawei Nova 5T, pessoal, é um corpo de alumínio e, óbvio, a traseira é de vidro, então, ao contrário do que eu estou fazendo aqui, e a pegada é muito melhor assim, é muito gostoso de utilizar o dispositivo sem capinha, eu não vou recomendar que você utilize sem capinha e corra o risco de quebrar. Não encontrei informações do fabricante, em nenhum site na realidade, sobre qual a proteção do vidro aqui, tanto da frontal quanto da traseira. Se você souber, deixa aí nos comentários, porque eu não encontrei nem no site da Huawei, nem em outros sites que costumam ter essas informações técnicas sobre o vidro. Então, a construção do corpo é de alumínio, traseira e frontal de vidro. Na parte de baixo você vai ter a saída de áudio e um microfone e a conexão USB tipo C para carregamento e transferência de dados. Ele não tem saída P2 para fone de ouvido, nem na parte de cima, que você vai encontrar só um buraquinho aqui para outro microfone, nem na parte de baixo você não tem saída para fone de ouvido P2. Você vai conseguir funcionar os fones de ouvido Bluetooth ou utilizar os fones de ouvido que a Huawei manda na caixa, que é os fonezinhos de ouvido com conexão USB-C. O áudio é 32 bits, não é um áudio 24, é 32 bits. O áudio é bom, mas você tem que ter ideia que o áudio tem saída aqui por baixo. Ele sai só por baixo. A saída de áudio aqui de cima é somente para as ligações. O áudio tem um nível legal, não mais que legal, não é um nível muito alto. A calibração é boa, então você tem um bom áudio. 32 bits, a qualidade é sim boa, mas não é um áudio super alto. E aqui pode ser que algumas pessoas gostassem ou quereriam ter um áudio mais imersivo com uma saída estéreo, por exemplo, mas não. A saída é somente aqui na parte de baixo. Lembrando que a gente está falando de um dispositivo teoricamente classificado na linha de intermediário. Premium mais intermediário. Ou você pode classificar como eu, talvez como um flagship de entrada. Enfim, ele traz características hardware até de um flagship. Mas ainda falando sobre as características físicas desse aparelho, pessoal, ele pesa apenas 174 gramas. A gente já está acostumado, eu estou acostumado a testar, principalmente quando os dispositivos começaram a ficar maiores, testar dispositivos bem pesados. Não é o caso desse. 174 gramas está enquadrado entre um dos dispositivos mais leves dos últimos que eu tenho testado, porque muitos deles estão passando facilmente a casa dos 200 gramas, 210, 215, 220 gramas. Aqui você tem 174 gramas e ele é muito fininho, tá? É fininho, a bateria aqui é de 3.750 mAh. Vamos falar mais pro fim do vídeo sobre as capacidades, quanto que dura. E ele tem menos de 8 milímetros de espessura. Na parte frontal, você não tem um notch, você tem um punch hole, que é aquele buraquinho na tela, no cantinho esquerdo superior, que vai abrigar a câmera de 32 megapixels frontal. Lembrando também que ele não tem um carregamento sem fio, então você não consegue carregar ele sem fio, embora a traseira seja de vidro, talvez pudesse ou possa proporcionar isso. Não tem carregamento sem fio e você também não tem aqui nesse dispositivo uma proteção IP, então não é protegido contra água e poeira. Passando para um outro nível, cara, este cara aqui você pode encontrar à venda aqui no Brasil em duas cores, o preto, que é esse que eu tenho aqui em mãos, e o azul. Óbvio que tem nomes bonitinhos que as marcas criam, mas é o preto e o azul. A configuração que você vai encontrar é 8 GB de RAM, 128 de armazenamento e ele não tem a capacidade de você expandir via cartão micro SD, e aliás a Huawei sempre traz um cartão de expansão quando traz um cartão NM proprietário. Não dá, é 128 e é o que você vai ter para trabalhar. Você pode utilizar ele aqui sim com duas operadoras. Um dos motivos pelo qual eu disse que esse dispositivo, talvez eu fico entre cá um dispositivo intermediário, um premium intermediário ou um flagship de entrada, é porque ele traz o Kirin 980, que é o mesmo chipset que você vai encontrar no P30 Pro, por exemplo. Este cara traz. Então, você tem um chipset com uma CPU e uma GPU que vai te entregar
poder de fogo, performance para rodar qualquer joguinho que você tem aí na Play Store sem problema algum. Óbvio que a gente não está falando aqui da GPU mais rápida do mercado, mas ele vai rodar qualquer título aí sem problema, pelo menos assim que você instalar, se você não fizer nenhuma configuração a mais para rodar no Ultra e tal da vida desses casos, ele vai conseguir rodar qualquer game sem problema nenhum, sem travamento nenhum, vai rodar na mesma performance que o seu P30 Pro, por exemplo, que custa mais caro, vai rodar. Óbvio que quem conhece a marca, o P30 Pro está enquadrado em outra faixa de preço, em outro tipo de produto, já na categoria de flagship, mas esse cara traz o mesmo poder de fogo. 8 GB de RAM, 128 de armazenamento, que é o UFS 2.1, que para quem conhece é bem mais rápido do que um armazenamento eMMC, por exemplo, e é um pouquinho mais lento do que o UFS 3.0, que você encontra praticamente só nos dispositivos flagship. Então, problema de rodar títulos de jogos ou problemas quaisquer da performance desse dispositivo, você não vai encontrar. E só para deixar claro, é sim, tem gente que se apega nisso, né, e não pelos detalhes a mais até, é sim um octa-core, então você tem aqui uma CPU que vai rodar com 8 núcleos classificados de 3 maneiras diferentes. Você tem aí 2 de super poder, que rodando a um clock de 2.6, outros 2 rodando aí até quase 2 GHz e mais os outros 4 rodando quase que praticamente o tempo todo, que esses aí vão manter o seu dispositivo funcionando para aquelas tarefas mais corriqueiras, tá? Sem consumir muita energia. E aliás, a Huawei tem um dos melhores gerenciamentos de energia que eu conheço, auxiliado ao Kirin, que também é muito bom nesse sentido. Você tem um aparelho que mesmo quando não traz uma sensacional capacidade de bateria, ele traz uma performance muito boa, uma duração excelente de bateria. Passando para outro nível aqui, ele já está atualizado com o Android 10. Então, neste momento, ele já está com o Android 10 e já está com a EMUI 10. Então, esse dispositivo está com a última atualização tanto do Android quanto do próprio sistema, da customização do Android da Huawei. Ele veio com o Android 9, mas no mesmo dia que eu tirei da caixa, ele já fez as atualizações e roda tudo muito bem. E pessoal, vamos pular aqui para a parte mais interessante talvez, o que eu disse que tem card aí de um teste específico de câmera e eu aconselho você a assistir para se aprofundar mais nesse assunto, caso você queira ver exemplos mais do que eu vou falar aqui e mostrar algumas coisas na tela para vocês. Esses dispositivos têm 4 câmeras na traseira, 3 delas para foto, esse dispositivo tem, e uma câmera aqui na parte frontal. A câmera frontal é uma câmera f2 de 32 megapixels que vai te entregar uma qualidade de fotos boa. Você não tá lá no nível de super excelência, mas é muito boa a qualidade das fotos, tanto com baixa luminosidade quanto com boa luminosidade. O nível de detalhes é muito bom. Ele vai entregar vídeos também em Full HD 30 aqui na parte frontal e você vai inclusive conseguir utilizar também o modo HDR e a inteligência artificial para te entregar uma melhor qualidade. Dá para também utilizar alguns efeitos caso você queira na câmera frontal, tanto para foto quanto para vídeo, e tem alguns outros modos que você vai poder acessar aqui também para ter outros tipos de fotografia, e até o modo Pro ele tem também na câmera traseira. Falando de traseira, a traseira tem uma câmera principal de 48 megapixels e essa câmera principal de 48 megapixels é uma IMX586 da Sony. Quem conhece de sensores sabe que é um baita sensor, tá? De 48 megapixels f1.8 que vai entregar uma qualidade de imagem espetacular. Geek, ele tem a mesma qualidade de foto que o P30 Pro? Não tem a mesma qualidade de foto em todas as câmeras que o P30 Pro, mas eu vou falar para vocês que é praticamente ali. Você não vai perder muita coisa. O P30 Pro tem lentes certificadas pela Leica, tá? Aqui você não tem as lentes certificadas pela Leica. Tem um pouquinho, uma diferencinha entre essas câmeras. Tem aquela câmera periscópica de um zoom telefoto. Aqui você não tem um zoom telefoto, mas essa câmera de 48 entrega resultado muito bom. Dá para você utilizar ela no modo standard, que ele vai juntar os pixels para te entregar uma imagem com 12 megapixels no final das contas, ou você pode utilizar ela no modo 48, no sensor inteiro, para entregar uma alta quantidade de detalhes, e ainda ele te entrega um outro modo que é um modo de 48 Ultra HD, que ele vai te entregar uma altíssima resolução com processamento de inteligência artificial para te entregar muito mais detalhes ainda. Esse modo eu recomendo você utilizar em cenas que você tenha certeza que está com a luz extremamente controlada, porque senão é melhor utilizar o módulo 48, que vai te entregar fotos de 12
que aí ele vai conseguir fazer fotos com baixa luminosidade, entregar talvez até um HDR também muito melhor. Fotos no modo normal ou no modo HDR ou utilizando aqui o modo retrato são muito boas, tá? Muito boas realmente. A câmera principal fazendo vídeos até 4K ou no Full HD 60 entrega qualidade muito boa também. Você vai conseguir vídeos aqui em Full HD 60 com uma fluidez muito boa. Esse dispositivo não tem estabilização ótica, ele trabalha com a estabilização digital, então faz um pequeno cropzinho para estabilizar a imagem, mas as imagens são muito boas. Mais uma vez vou falar, assista o vídeo da câmera para você ter ideia do que esse cara entrega de fotos e de vídeos. Tem um card aí em cima, não perde. Depois desse vídeo aqui, assiste o vídeo de câmeras, tá? Faz vídeos em 4K muito bons, ele faz vídeos muito de perto, dá para conferir no card de novo, eu vou falar para vocês. A câmera ultra angular, que é uma câmera de 16 megapixels aqui, que cabe muita coisa, faz fotos e vídeos também muito bons. Não é, mais uma vez eu vou enfatizar para vocês, você não tá aqui com o melhor setup de câmeras do mercado. Esse dispositivo, quando eu tô gravando esse review aqui, que é quase no finalzinho de maio, estamos quase em junho de 2020 já, ele está custando hoje na casa de R$ 2.600 no site da Fast Shop, por exemplo, ou na Amazon você vai encontrar. Quando você estiver vendo esse vídeo mais para frente, pode ser que ele já esteja num preço melhor, mas nessa faixa de preço é um setup de câmeras muito bom. A câmera de 16 megapixels entrega resolução e qualidade de fotos e vídeos também muito bons. Ele tem uma outra câmera aqui para foto, que é a câmera macro de f2.4, que vai te entregar 2 megapixels, mas tem microns muito grande, 1.75 microns, que vai deixar passar bastante luz. Cara, é óbvio, são 2 megapixels, então dá para aumentar o tamanho dos microns que compõem os pixels. Então você tem uma câmera para fazer fotos de muito perto, que vai te entregar fotos e vídeos muito bons. Em algumas circunstâncias eu preferi até utilizar a câmera dando um zoomzinho maior, por exemplo, em vídeo, do que a macro. Então, às vezes eu posso optar, você pode optar por um zoom em foto do que utilizar a própria macro, e aí você vai tomar a decisão de qual é melhor para você. Mas ele entrega também fotos muito boas de perto. O macro quer dizer fotografia muito próxima, para quem não tem ideia do que é o macro. E a outra câmera na traseira é a câmera para fazer o desfoque de fundo, que aliás o desfoque aqui também é muito bom. Você pode tanto fazer o desfoque de fundo no modo retrato e nas possibilidades a mais da câmera e acessar, por exemplo, o modo de desfoque de fundo, o modo abertura da Huawei, que você vai ter fotos para desfocar não só pessoas, objetos também. Você tem outros modos nessa câmera que são além. Tem o modo time-lapse, tem o modo câmera lenta, tem o modo cine, tem o modo Pro, onde você pode controlar tudo que você quer fazer se você souber fazer fotografia, e tem o modo HDR, que para quem não conhece, a Huawei traz um modo HDR separado, caso você queira utilizar sempre o HDR ligado. Nas demais condições ele vai utilizar aí um HDR com inteligência artificial, colocando automaticamente, puxando mais as sombras ou não, conforme ele acha que deve puxar. Se você quiser utilizar o HDR separado, você tem que puxar para esse menuzinho mais e utilizar somente o HDR. Dito isso, falado de foto, a gente vai falar da bateria. Esse cara tem bateria de 3.750 mAh, que eu já havia dito para vocês. A bateria pode parecer não muito grande, né? Você fala, pô, 3.750 não é pouco? Não é pouco. Acreditem ou não, este cara tem uma performance de bateria espetacular. Não é diferente de outros Huawei que eu conheço, por exemplo, o P30 Pro que eu tinha aqui, que tinha 4.200 mAh de bateria e que a bateria durava muito, sem ficar economizando nas coisas que você vai fazer no dia a dia. Este cara tem bateria de 3.750 e a bateria dura até a noite suave, fazendo quase qualquer tipo de coisa. Não vou dizer que possa durar o dia inteiro se você for um cara que vai ficar com o dispositivo o dia inteiro jogando. É óbvio, a bateria de 3.750 que para uso somente em jogo não vai durar o dia todo. Mas se você eventualmente jogou 1 horinha, 2 horinhas, escutou música, fez as coisas do dia a dia, cara, até de noite vai ter bateria tranquilo com esse cara aqui. Ele tem um Supercharge, né, da Huawei que carrega a 22,5 watts. Então, em basicamente mais ou menos meia hora, até menos que isso, você vai ter o dispositivo carregado
em 50%. Tipo, dá uma carguinha de meia hora e tá pronto para, cara, muito mais, às vezes pode durar até o seu dia todo, meia carga só. É óbvio que depois disso o carregamento ele vai dando uma baixada, então ele demora quase 1h30 para carregar totalmente, mas até os 50% ele carrega bem rápido caso você precise sair. E a bateria sim dura bem, tá? E o carregamento rápido funciona. Uma dúvida muito frequente das pessoas é se esse cara tem sim os aplicativos, se funciona os serviços da Google. Cara, é vendido no Brasil oficialmente pela Huawei, então não tem nenhum tipo de bloqueio, tudo vai funcionar perfeitamente aqui, você não precisa baixar nada à parte, tudo vai funcionar como em qualquer outro smartphone com Android, tudo vai ter na Play Store, você vai ter tudo aqui, Gmail, YouTube, tudo funcionando, tudo perfeitamente. Esse dispositivo tem Wi-Fi Dual Band, então você vai ter possibilidade de conectar em 2.5G ou 5 GHz, de boa, tranquilo. Bluetooth 5.0, o áudio eu já falei para vocês que é de 32 bits, tem NFC caso você consiga configurar os seus cartões aí, que são meio limitadas as bandeiras de cartões para utilizar com o Google Pay, você pode utilizar esse cara também para fazer pagamentos de boa, tranquilão. E quase finalizando esse review aqui, gostaria de falar que algumas pessoas falam, pô, e mapas, essas coisas, também funcionam os mapas de boa, seu Waze, seu Google Maps, o GPS dele é muito bom, vai funcionar perfeitamente, não tive nenhum problema de utilizar. O dispositivo é bem equilibrado, muito bom, e eu acredito que ele está num valor legal para um lançamento aqui dentro do Brasil, 2.600 neste momento. Lembre-se, acesse o link da descrição que o preço pode ter mudado já na época que você estiver assistindo esse vídeo aqui. Enfim, considerações finais sobre o Huawei Nova 5T. Eu acho que é um dispositivo muito bem equilibrado. Uma linha nova que a Huawei trouxe aqui para o Brasil, realmente nova, até no nome nova, né? O Nova 5T é muito equilibrado, muito bom, vai rodar tudo bem, vai ter bateria para o seu dia todo. Acredito que é um dispositivo muito bom para a maioria das pessoas que opte em ter um cara desse. Se você está pensando, por exemplo, em comprar um P30 Pro, talvez não tenha aquela grana, este cara vai te servir perfeitamente, vai ter o mesmo tipo de processamento, vai ter o mesmo desempenho em jogos, óbvio que não vai ter o carregamento sem fio, não vai ter algumas outras coisinhas, não vai ter certificações da Leica, por exemplo, nas lentes, mas vai te entregar uma qualidade muito aproximada e a performance praticamente idêntica. A duração de bateria é fenomenal, por ser 3.750 mAh, dura muito, cara. E o gerenciamento da Huawei de bateria eu realmente pago pau, porque é excelente. Dispositivo muito bem equilibrado. Lembrando, esqueci de falar, ele tem LEDzinho de notificação também para aquelas pessoas que gostam de ver o LEDzinho piscando. Ele tem um LEDzinho discreto que fica aqui dentro do speaker, praticamente uma luzinha verde que pisca caso você queira, ele tem também. Enfim, pessoal, mais uma boa opção no mercado de dispositivo intermediário. Nesse caso, mais uma vez eu vou falar, não sei se premium, se flagship de entrada, ele é muito bom. Realmente indico, tive boas fotos e bons vídeos. Cara, confere aí para você ver se o que eu tô falando tem sentido ou não. Se você gostou desse vídeo, por favor, se não se inscreveu no começo, considere se inscrever agora. Mais uma vez vou lembrar você, se você já é inscrito, cara, seja aí um membro do canal e ajuda esse canal a ir para frente e continuar trazendo conteúdo para vocês.